Olá pessoal, tudo bem? Aqui é o professor Marcelo Bandeira de Cerimonial e um dos questionamentos que eu mais ouço quando eu vou ministrar cursos de oratória, cerimonial em câmaras municipais, prefeituras também e empresas é sobre como se comportar no momento de tocar o hino nacional. Como é que a gente fica? Ficamos em pé? Ficamos sentados? Não fazemos nada? É justamente essa dúvida que nós vamos hoje tirar para você. Você que mexe com eventos, você que faz oratória, você que prepara apresentações, é justamente esse o nosso objetivo. Se você achar que esse vídeo agregou alguma coisa para você, é só se inscrever, dar um like, nós agradecemos bastante. E nós separamos também 3 sonoras, né, como a gente diz no jornalismo, para complementar a nossa fala. Vamos lá. No momento de executar o hino nacional, nós estamos aqui próximos às bandeiras, no caso aqui é Piracicaba, São Paulo, onde eu moro, eu resido. Nós temos aqui a bandeira do estado de São Paulo e a bandeira do município. Pois é, no momento de executar o hino nacional, muitas pessoas têm o hábito, vamos agora acompanhar a execução do hino e se virar, no caso, para as bandeiras, que é uma atitude errônea, de acordo com o decreto 70.274 de 1972. Por quê? Uma rápida explicação. Tanto a bandeira nacional quanto o hino, eles têm a mesma precedência e as bandeiras representam a população. Então não tem por que você se voltar para as bandeiras quando da execução do hino nacional. Isso é um fato. Agora, as pessoas perguntam assim, mas professor Marcelo, eu vejo bastante gente se voltando para a bandeira, colocando a mão no peito, dando continência. Nada disso, pessoal. São comportamentos errôneos, não é? A melhor coisa que você tem a fazer quando está tocando ou vai tocar o hino nacional é simplesmente ficar em pé, né? Se você puder, não é obrigado também, você pode ficar no seu lugar e acompanhar a execução do hino nacional cantado ou apresentado por orquestra, música ao vivo, enfim, você pode ficar do jeito que você quiser, desde que em posição, né, de respeito naquele momento. Não tem que se voltar para as bandeiras. E eu vou trazer agora um trechinho do Carlos Takahashi, que é um cerimonialista muito conhecido no Brasil. Ele foi diretor do cerimonial da Alesp, que é a Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, é uma grande referência no cerimonial, e ele justamente falou isso quando ele ministrou um curso no Instituto Legislativo Paulista da Alesp. Vamos acompanhar um trechinho e já voltamos. Durante o hino nacional, as autoridades da mesa não se voltam para a bandeira. Elas se voltam para quem representa o povo, o país, que é o povo. E o povo se volta para quem preside os trabalhos. Tá? O que é errado? Ouviram do Ipirangas, tá? Não se volta para a bandeira durante a execução de nacional, a não ser que ela esteja sendo hasteada ou arriada. Então, a não ser que a bandeira esteja sendo hasteada ou arriada, exceto por esses momentos, durante a execução nacional, as autoridades se voltam a quem representa o país, no caso, o povo. Nós temos também aqui, justamente para complementar a nossa informação, o Francisco Biondo. Ele foi do cerimonial da Presidência da República em Brasília. E num curso que ele veio ministrar em Araras, eu levei a minha equipe, já que eu trabalho na Câmara Municipal de Piracicaba, para acompanhar essa apresentação dele. Foi um curso de cerimonial na Câmara Municipal do município de Araras. E eu questionei o Francisco Biondo sobre como se comportar no momento de acompanhar o hino nacional brasileiro. Vamos rever. Gente, os símbolos são que nem os poderes da República. Eles são independentes entre si. Então, são 4. É a bandeira, o hino, o brasão, que normalmente é chamado as armas da República, e o selo nacional, que todos conhecem, que reconhece que o diploma de nível superior que o MEC usa para reconhecer que é oficial. Tá? Então, que aquele diploma é válido. Então, cada um é um símbolo e tem toda a sua reverência. Quando
você abre uma sessão e toca o hino nacional, ou um evento, um congresso, seja lá o que for, e toca o hino nacional, em função das pessoas com deficiências, normalmente aquela todos de pé foi abolido, e você anuncia que se ouvir, que solicitamos a todos que, em posição de respeito, cantem ou ouçam o hino nacional. Isso é muito importante. E, como você pede para as pessoas ficarem em posição de respeito, cada um fica no seu lugar em posição de respeito. Então, a mesa, os membros todos só se levantam e olham para a plateia. Não se vira para a bandeira, que tem que estar à direita. Sim. Parabéns pela palestra. Oi, pessoal, boa tarde. Marcelo Bandeira, Câmara de Piracicaba. Já ouvi alguns aqui que frequentaram o nosso curso lá. E a gente está tentando desmistificar uma situação. Desde quando eu assumi o cerimonial, estou como a chefe do setor cerimonial, professor, e lá as pessoas têm essa mania de quando toca o hino nacional, se viram para a bandeira. Tem alguns que a gente está tentando já explicar que não é necessário, é só ficar em pé, em posição de respeito, olhando para o público, e o público olhando para a mesa diretora, a mesa dos trabalhos. É um desrespeito ao hino nacional. Isso. Eu acho que esse é um argumento básico. Quando a pessoa, na execução do hino nacional, se vira para a bandeira, ela está prestando honras à bandeira. Então, ela está desprezando o hino. Esse é um bom argumento. Só tem uma situação que é permitido, é legal, quando se está hasteando a bandeira no dia. Aí é outra história. Outra história, exatamente. Se você está ao ar livre, hasteando a bandeira é sempre hasteada ao acorde do hino nacional. Isso é lei. Mas não quer dizer que o contrário tem que ser feito. Por último, eu sempre falo nas apresentações que eu faço, tanto privadas quanto públicas, eu sempre oriento a mesa diretora que está compondo os trabalhos a ficar de frente para o público e não se voltar para as bandeiras. Vamos ver. Por gentileza, continue em pé, vamos acompanhar nesse momento a execução do hino nacional brasileiro e orientamos as autoridades que estão compondo a mesa diretiva para que se voltem para o público e não para as bandeiras, que é a precedência correta. Eu estou trazendo também aqui a palavra do deputado federal Rodrigo Gambale, e ele conhece cerimonial, tanto é que numa apresentação que nós fizemos aqui em Piracicaba, ele comentou do nosso trabalho sobre a posição correta no momento de executar o hino nacional. Vamos ver. Convidamos também para a sua saudação o deputado federal Rodrigo Gambale. Uma boa noite a todos. Prazer, uma honra poder estar aqui hoje na Câmara Municipal de Piracicaba e numa data muito especial de uma pessoa que eu tenho um carinho extremo, foi meu colega de Assembleia Legislativa de 2019 até 2022. A gente tem muita história juntos, né, Alex? E hoje poder estar aqui nessa sua homenagem, para mim, é de grande honra. Mas eu quero começar fazendo uma observação sobre o que o mestre de cerimônias, o Marcelo, eu fui mestre de cerimônias desde os meus 14 anos de idade, mas o cuidado dele em pedir para que as pessoas que compunham a mesa ficassem de frente para vocês e não virado para a bandeira. Nós temos no Brasil hoje 4 selos nacionais, símbolos nacionais, que é a bandeira nacional, o hino, o brasão de armas, e também nós temos a bandeira, o hino, o selo, eu pulei, o selo, o hino, a bandeira e o brasão de armas. Isso, eu falei, mas me perdi. E quando a gente fica voltado para o pavilhão, a gente está dando mais importância para o pavilhão do que para o hino nacional. Mas muitas vezes, quando a gente vai em evento, a gente vê as pessoas na frente se virando para o pavilhão, que é uma postura errada. Então, em homenagem e respeito ao hino, o Marcelo fez essa observação. Parabéns, viu, Marcelo? Portanto, meus amigos, você que mexe com eventos, com cerimonial, eu acho que não resta mais nenhuma dúvida. Tocou o hino nacional,
Se você puder, fique em pé, ou se não, não tem problema nenhum, fique no seu lugar e acompanhe o hino nacional. Não precisa voltar para a caixa de som, não precisa se voltar para onde vem vindo o som, não precisa se voltar para monitor de televisão, não precisa se voltar para as bandeiras, porque são comportamentos errôneos, como nós vimos aqui com os nossos convidados nesse vídeo que eu estou fazendo para vocês. Nós trabalhamos com cerimonial público, cerimonial privado, e deixe seu comentário aqui embaixo no nosso vídeo. Se você gostou, o like e aproveite para se inscrever no nosso canal. Um abraço, até mais!